Olá! Nesse vídeo nós vamos fazer um exercício onde o programa Fortran ele emite uma mensagem perguntando ao usuário uma temperatura em graus Celsius, lê essa temperatura informada pelo usuário, converte essa temperatura para Fahrenheit e Kelvin e devolve as conversões para o usuário na tela. Com isso, nós vamos aprender sobre comentários, como ler informações e escrever informações na tela, como fazer operações algébricas e, por fim, como o Fortran é uma linguagem compilada, nós vamos ver como compilar e rodar um programa em Fortran. Para começar, nós vamos precisar de um editor de texto. Eu gosto muito do editor de textos Gedit do Linux, porque ele tem um modo de destaque que é possível escolher o Fortran 95. Assim, à medida que o texto, à medida que o programa for ser escrito, ele vai ficando colorido. Bom, independente da linguagem de programação, é sempre bom começar o programa com comentários. Principalmente o nome do programador, a data que o programa foi feito, a última atualização e, mais importante de tudo, o que esse programa faz. Pode ser que daqui a algum tempo você precise retornar a esse programa ou você encontre esse programa no seu computador e você já não lembre mais do que ele faz. Então é interessante você colocar sempre um comentário, que no Fortran é feito por pontos de exclamação, indicando o que é esse programa. Os programas em Fortran eles sempre começam com program e o nome do programa. Eu vou chamar aqui de aula 1. E o programa principal do Fortran sempre termina com end program e o nome do programa. Eu vou escrever aqui alguns comentários sobre os passos que nós vamos ter que fazer para que o programa complete a tarefa de converter as temperaturas. Então, a primeira parte é perguntar ao usuário. Assim que o usuário digitar uma temperatura e der Enter, nós precisamos ler a temperatura. Em seguida, nós vamos converter para Fahrenheit e converter para Kelvin. Por fim, nós precisamos devolver essas respostas. Esses são os passos que o nosso programa deve ter. Então, no primeiro passo, nós vamos perguntar ao usuário uma temperatura em Celsius. Para escrever na tela, para que a gente possa perguntar para o usuário, nós vamos utilizar o write. Asterisco, vírgula, asterisco significa que vai ser escrito na tela e em formato livre a seguinte mensagem. Assim que o usuário escrever, nós vamos precisar ler. Então, read. Também na tela, também em formato livre. Nós podemos dar o nome da variável do jeito que nós quisermos. A gente só tem que atentar de não escrever o nome da variável igual ao nome do programa. Nós não podemos ter uma variável chamada aula 1. Como aqui é temperatura, eu vou chamar de temp. E para diferenciar Celsius de Fahrenheit de Kelvin, eu vou chamar de temp-C. O Fahrenheit nós vamos chamar de temp-F. E o Kelvin nós vamos chamar de temp-Q. Bom, numa busca rápida aí no Google, vocês vão entender que a temperatura em Fahrenheit é igual a temperatura em Celsius vezes 1,8 mais 32. E que a temperatura em Kelvin é igual a temperatura em Celsius mais 273,15.
Agora nós precisamos devolver a temperatura em Fahrenheit e a temperatura em Kelvin para o usuário. Então, nós vamos de novo escrever na tela Então, nós vamos escrever que a temperatura em Fahrenheit é e a temperatura em Kelvin é. Um recurso para a gente não esquecer de declarar as variáveis é o implicit none. É sempre bom usar o implicit none porque ele obriga que vocês declarem todas as variáveis e não esqueça de nenhuma delas. E isso pode evitar uma confusão enorme por causa de tipo de variável não declarado em programas grandes, em programas maiores. Aqui, todas as nossas temperaturas, elas podem ser números reais. Existe temperatura em graus Celsius 25,3 graus Celsius. Então, nós vamos usar o real. No caso, eu vou usar com precisão simples. E nós vamos listar ali as nossas temperaturas. Temp C, Temp F, Temp K. Terminado então de fazer o nosso programa, nós vamos salvar nosso programa. Eu vou salvar nos meus documentos com o nome aula1.f90. Agora nós vamos abrir o nosso terminal e como eu coloquei nos meus documentos, eu vou até lá. Vocês vão ver que aqui está em aula1.f90. E eu utilizo sempre o Gfortran, que é um compilador do Fortran gratuito e muito fácil de ser obtido. Se você não tem o Gfortran no seu computador e você usa o Ubuntu, é só você digitar sudo apt-get install Gfortran e pronto, ele estará lá no seu computador. Então, Gfortran, o nome do nosso programa, .f90. Pronto, não tinha nenhum problema, nenhum erro, então o programa foi compilado. Se você for lá no Documentos, você vai observar que foi criado esse programinha aqui, o a.out, que é o executável do nosso programa, e para executar o programa, basta digitar ./a.out. Tá aí, escreva uma temperatura em graus Celsius. Bom, esse é o nosso programa de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e retornem para o próximo vídeo.